Olá, irmãos. Vamos para a nossa segunda aula nesse módulo de análise do Evangelho de Mateus. Mas, por enquanto, nós ainda não entramos na análise propriamente dita do Evangelho de Mateus, porque eu estou aqui com vocês fazendo uma introdução aos Evangelhos, uma introdução ao estudo dos Evangelhos. Na aula passada, eu respondi duas questões bem importantes. A primeira foi o que é um evangelho. Nós sabemos que a palavra evangelho, ela é tradicionalmente usada, inclusive nas escrituras, para designar a mensagem a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas essa palavra também é utilizada para designar os livros da Bíblia. O próprio escritor do Evangelho de Marcos, o próprio Marcos chama o seu livro de Evangelho. Então, nós vimos que o Evangelho denota também um gênero literário e que não é puramente uma biografia, não é puramente uma narrativa histórica, embora contenha biografia e narrativa histórica. Então, o que distingue o Evangelho? Um evangelho é um livro escrito para falar de Jesus e para ensinar teologia a respeito de Jesus. É para transmitir informações teológicas a respeito da pessoa e dos fatos envolvendo a vida de Jesus de Nazaré, ok? Então, isso aqui é um evangelho, é um livro escrito para ensinar verdades teológicas sobre a pessoa e a obra de Jesus de Nazaré. A segunda pergunta que nós respondemos na aula passada foi: por que 4 evangelhos? Então, eu mostrei para vocês que os 4 evangelhos são muito semelhantes, porém, eles são diferentes no sentido de perspectiva. Você tem Mateus, Marcos e Lucas que escrevem sob uma mesma perspectiva e por isso são chamados de sinópticos, e você tem o Evangelho de João. Eles possuem também diferentes ênfases. O Evangelho de Mateus vai enfatizar Jesus como rei, o Evangelho de Marcos, Jesus como servo, o Evangelho de Lucas, Jesus como homem Deus, e o Evangelho de João, Jesus como o Messias divino, ok? Mas também eles possuem diferentes destinatários e por isso lidam com questões contextuais distintas, ok? E juntando tudo isso, nós podemos dizer que Deus, em sua soberania e vontade, providenciou 4 livros que nos deem uma visão muito mais ampla e completa a respeito do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ok? Nessa aula eu quero continuar com vocês estudando ou fazendo uma introdução aos evangelhos e especificamente eu quero estudar aqui a geografia e história dos evangelhos. Obviamente, nós não podemos ser exaustivos aqui, mas o que eu quero, a minha intenção com essa aula, é dar a você uma compreensão geral da geografia que estará por trás de todos os evangelhos e de alguns elementos históricos para que nós possamos localizar os evangelhos, ou os fatos narrados dos evangelhos dentro da história, ok? Então vamos começar aqui com a geografia dos evangelhos. Eu tenho aqui na sua tela esse que é um dos mapas mais tradicionais que pertence à Sociedade Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas, certo? Que está presente em muitas das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, e é um mapa que descreve aqui a Palestina nos tempos de Jesus, ok? E é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês. Eu quero destacar aqui nesse mapa alguns locais que são cruciais para a sua compreensão dos evangelhos. Então, para a gente entender aqui esse mapa, deixe-me explicar a vocês alguns pontos importantes já da história aqui da Palestina nos tempos de Jesus. Vocês devem saber que nos tempos de Jesus, Israel era dominada pelos romanos, ok?
Então, os romanos sucederam os gregos, os macedônios, no caso Alexandre o Grande, que havia dominado toda aquela região. Antes dele, o Império Medo-Persa, antes dele, o Império Babilônico. Então, tudo isso vocês já devem saber. E o Império Romano, então, estendeu o seu território, estendeu o seu domínio. E o Império Romano, ele dividia o seu império em províncias, ok? Então é muito importante você saber disso, que você vai ver isso em todo o Novo Testamento. Você tem províncias famosas, como a província da Galácia, a província da Ásia, a província da Acaia, a província da Macedônia, certo? E também as províncias relacionadas aqui com a Palestina. Tudo isso são províncias mencionadas durante o Novo Testamento. E cada uma dessas províncias, os romanos instituíam os que eram chamados reis. Então, você tem o Império Romano. O Império Romano, então, faz as províncias e coloca procuradores, procônsulos, ele coloca os reis em cada uma dessas províncias, ok? Nós chamamos de reis, eles eram chamados de reis, mas eles eram procuradores, eles eram representantes do imperador em cada uma dessas províncias, ok? Para a compreensão dos evangelhos, e aqui na região da Palestina, nós temos aqui algumas províncias bem importantes, ok? Eu vou explicar melhor isso posteriormente, mas quando Jesus nasceu, Israel era uma província só, era uma grande província governada por Herodes o Grande. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. Mas depois que Herodes o Grande morreu, o seu reino ele foi dividido em outras províncias para os seus filhos, ok? A primeira província aqui é a província da Galileia, que fica aqui nessa região, ok? A província da Galileia, que foi governada por Herodes Antipas, ok? Que foi aquele que esteve lá na crucificação de Jesus Cristo. Então, ele era o governador aqui da região da Galileia. A outra região muito importante é a região da Judéia, que é essa região aqui, que pegava também a Samaria. Mas vamos aqui destacar a região da Judéia, que é essa região aqui, ok? Então, você tem no norte de Israel a Galileia, você tem no sul a província, a região da Judéia, e entre a Galileia e a Judéia você tem a Samaria, ok? Que fica aqui no meio. Mas toda essa parte aqui é a província da Judéia. O que explica, por exemplo, por que Jesus falou que os seus discípulos iriam ser suas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, porque no final das contas era uma província só, ok? Então é muito importante que você saiba essa posição geográfica que existe de Galileia, da Judéia e a Samaria entre elas, ok? Isso vai explicar, vai lhe ajudar a entender por que que os judeus, quando saíam da Galileia para a Judéia, iam geralmente pela Pérea, que é essa outra partezinha aqui, certo? Que faz parte dessa província de Herodes Antipas. Então, a província da Galileia e da Pérea, eram duas províncias, eram governadas por Herodes Antipas. Então, muitos judeus faziam este percurso para não passar por Samaria, ok? E Jesus, em várias ocasiões, fez este percurso aqui por dentro da Samaria, certo? Então, você tem aqui a Galileia, a Judéia, a Samaria, essa região da Pérea
é uma região onde João Batista batizava, Jesus também andará por essa região. Jesus também andará por essa região aqui, que é a região de Decápolis. Você tem um evento de Jesus na cidade de Gadara, certo? Então, Jesus também anda aqui por essa região de Decápolis, e ainda há uma outra província que eu mencionarei daqui a alguns instantes, ok? Ok, então de volta aqui ao nosso mapa, outros locais que eu gostaria de chamar a sua atenção alguns locais que vão ser muito mencionados durante os evangelhos. Aqui na região da Galileia, que eu já mostrei para vocês, existe esse pequeno espaço azul aqui, que é o Mar da Galileia, ok? Então, deixe-me destacar aqui, ele é chamado de o Mar da Galileia. Porém, na verdade, ele é chamado de mar, mas de fato ele é um lago, é uma grande lagoa, ok? Essa lagoa, esse grande lago aqui, que é chamado de mar, ao sul você tem o Mar Morto, que é muito famoso hoje, muito conhecido. E o que liga o Mar da Galileia com o Mar Morto, você pode perceber aqui, é o Rio Jordão, ok? Então, o Rio Jordão, ele é um rio que corta desde a província da Galileia, no Mar da Galileia, até o Mar Morto. Então, você vai ver aqui João Batista batizando no Rio Jordão, na região da Pérea, certo? E você vai ver Jesus participando bastante aqui de eventos no Rio Jordão, ok? Então é muito importante você saber que o Mar da Galileia fica aqui, nessa regiãozinha, que ela é conectada ao Mar Morto através do Rio Jordão, certo? Agora, também eu quero chamar a sua atenção para algumas cidades que são bastante citadas nos evangelhos e que é bom que você saiba a sua localização, ok? A principal cidade aqui é a cidade de Jerusalém, ok? Se você notar aqui pelo relevo, nesse espaçozinho aqui, ó, então, Jerusalém, ela ficava em um monte, por isso que você vai ouvir muito as pessoas falando no Evangelho de subir para Jerusalém, muito embora Jesus saia da Galileia para Jerusalém, isso seja uma descida, é descrito como subir, porque pelo relevo é um monte, ok? Você tem aqui a cidade de Belém, que foi onde Jesus nasceu, certo? Então, José e Maria, eles saíram da Galiléia e Jesus nasceu em Belém, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Por isso que os magos chegam em Jerusalém e logo vão para Belém, ok? Então, Belém é uma cidadezinha pequena, um vilarejo próximo a Jerusalém. Perto de Jerusalém também você tem aqui o vilarejo de Betânia, muito mencionado também. O vilarejo de Betânia fica próximo de Jerusalém, certo? Subindo aqui para a Galileia, nas redondezas do Mar da Galileia, você tem cidades muito mencionadas. Você tem aqui Betsaida, que fica aqui ao nordeste do Mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, certo? Aqui nessa região, que inclusive era a cidade onde Jesus morou. Então, deixe-me colocar aqui. Jesus morava aqui em Cafarnaum, ok? Também você tem mais ou menos por aqui, nessa região, a cidadezinha de Tiberíades, também mencionada nos evangelhos. Então, no evangelho de João, por exemplo, você tem aquela situação em que Jesus sai, pega um barquinho aqui nessa região, certo? E os discípulos, então, na verdade, os discípulos pegam um barco nessa região, vão para outra região, Jesus não entra no barco, as pessoas então saem daqui, chegam aqui,
e Jesus atravessa o mar a pé, encontra os discípulos no meio do caminho. Então, você tem aqui o mar da Galileia, e do outro lado do mar da Galileia você tem a cidadezinha de Gadara aqui, certo? Outra cidade também mencionada é a cidade de Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, ok? Então, essas são algumas cidades mencionadas nos evangelhos e que é bem importante que você saiba as suas localizações, ok? Também, desculpe, preciso mencionar a cidade de Nazaré, que fica aqui, que é uma cidade da Galileia, a cidade onde Jesus nasceu, ok? Então, pela história dos evangelhos, nós sabemos que os pais de Jesus, José e Maria, eram aqui da região de Nazaré. Eles saem e vão para o Egito, que ficava aqui nessa direção. Quando então eles decidem voltar, eles descobrem que quem estava governando aqui nessa região era Arquelau, um dos filhos de Herodes, que era muito severo, que era muito ruim. Então eles decidem não voltar para a região aqui da Judéia e eles voltam para a região da Galiléia para morar na cidade de Nazaré, ok? Então, avançando aqui, tem um outro mapa que eu gostaria de mostrar a vocês, que tem algumas outras informações que aquele mapa não tem. Basicamente, a informação que eu quero destacar aqui neste mapa, note que nesse mapa você tem a menção aqui de Tiberíades, certo? Que eu mostrei para vocês no Mar da Galileia, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção para essa região aqui, a região da Itureia e Traconites. Ela é mencionada nos evangelhos. Você tem aqui o Monte Hermon, mas especialmente a região de Cesareia de Filipe, ok? Aqui foi onde Pedro fez aquela sua confissão. Então, Jesus andou aqui nessa região também. Aqui você tem em cima a cidade de Damasco, que vai ser mencionada, já é fora de Israel, e é mencionado lá no livro de Atos, ok? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui neste mapa é o seguinte: é a questão dos governadores, dos reis. Como eu mencionei a vocês, aqui você tem Herodes o Grande, era quem dominava toda essa região da Palestina, aqui, a grande província da Palestina. Depois que ele morreu, o seu governo foi dividido entre os seus filhos. Você tem aqui a região da Itureia até Traconites, foi governada por Filipe, ok? Então, essa região aqui era uma região governada por Filipe, você tinha a cidade de Cesareia de Filipe. A região da Galileia e da Pérea, essas duas regiões aqui, eram governadas por Antipas, Herodes Antipas, ok? Este Herodes Antipas foi aquele que estava lá na crucificação de Jesus, certo? Também essa região, a província da Judéia e Samaria, ela era governada por Arquelau, certo? Só que Arquelau era um rei muito impopular, foi um rei que não foi querido pelos judeus, ele acabou sendo exilado, ele acabou sendo enviado para Roma, e nos tempos de Jesus, quem governava essa região aqui era a pessoa de Pôncio Pilatos, ok? Então, isso explica por que que Pilatos, por que que os judeus levaram Jesus para ser julgado por Pilatos. Porque Pilatos era quem governava essa região. E por que que Pilatos enviou Jesus para Herodes? Porque Herodes era o governador da região onde Jesus morava. Então, a casa de Jesus ficava na Galiléia
e Jesus era um galileu, era considerado um galileu, embora tivesse nascido em Belém. Então, Jesus era de Nazaré, um galileu, por isso era entendido que ele deveria ser julgado por Herodes Antipas, ok? Então, assim, eu creio que você pode ter uma boa noção aqui, tanto dessa questão geográfica, quanto também da questão histórica que vai existir por trás dos evangelhos, ok? E também, para concluir, eu quero fazer alguns comentários sobre alguns elementos históricos. Em Lucas capítulo 3, versículo 1, Lucas, como um bom historiador, ele nos dá aqui um bom indicativo histórico de onde nós podemos localizar os dados narrados nos evangelhos na história. Ele diz aqui que no 15º, veja, ele menciona o 15º ano do reinado de Tibério César, então ele nos diz aqui o nome do imperador, o imperador era Tibério César, Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, então Herodes aqui, o Herodes Antipas, e o seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites. Tudo isso aqui agora vocês estão entendendo geograficamente falando, ok? Então, para que a gente possa localizar os eventos dos evangelhos, é só nós entendermos ou sabermos quando foi que Tibério César começou a reinar, e o ministério de Jesus, então, começa 15 anos depois do início do reinado de Tibério César. Então, Jesus nasceu, nós sabemos que Jesus nasceu nos tempos de Herodes o Grande. Então, Herodes foi aquele que mandou matar as crianças quando soube que havia sido ocultado dele a informação que ele queria dos magos, certo? Então, nós sabemos que ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Sendo assim, nós localizamos o nascimento de Jesus por volta do período do ano 4 antes de Cristo. Então, note que é estranho isso, mas é um fato, houve um erro nos cálculos. Jesus nasceu, então, no ano 4 antes de Cristo. Seu ministério começou em 26 depois de Cristo, visto que, pelos dados históricos, o ano 26 depois de Cristo marca 15 anos após Tibério começar a reinar. Então, se Jesus nasceu no ano 4 e se seu ministério começou em 26 depois de Cristo, então Jesus teria 30 anos quando ele começou o seu ministério, ok? Idade que eu tenho no momento que eu gravo esse vídeo. Então, você imagina aí que Jesus, com 30 anos, estava pronto para mudar a história da humanidade. Jesus, com a minha idade, estava pronto para mudar a história da humanidade. Pelo Evangelho de João, nós sabemos também que o ministério de Jesus durou um pouco mais de 3 anos, ok? Isso porque o Evangelho de João coloca Jesus em 3 festas da Páscoa e na terceira ele morreu, ok? Então, se Jesus estava em 3 festas da Páscoa, então o seu ministério ele durou mais do que aqueles períodos de 3 anos em que Jesus esteve na festa da Páscoa, ok? Sendo assim, se Jesus começa o seu ministério em 26 depois de Cristo, a sua morte se dá mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, 29 ou 30 depois de Cristo, ok? Então, esses são alguns dados históricos para que a gente possa localizar os evangelhos durante esse período, entre o ano 4 e o ano 30 depois de Cristo, ok? Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha ajudado vocês, que isso ajude vocês agora na sua compreensão dos evangelhos. Então, fique com Deus e até a próxima aula.